Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da CSMed no YouTube. E hoje eu estou com a psicóloga Daiane Salles aqui, que vai conversar um pouco mais sobre a questão dos efeitos psicológicos causados principalmente nas crianças com o isolamento social que nós vivemos nos últimos anos. É um tema muito relevante, é um tema muito atual e eu queria iniciar agradecendo você estar aqui com a gente, separar um tempinho para conversar. Sei que a agenda é super cheia, mas como é um tema muito importante, muito relevante, eu tenho certeza que essa informação, chegando de forma correta, chegando de forma assertiva para as mães, para os pais, vai ser muito importante também. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, mais uma vez aí agradecendo também a CSMed, né, que está sempre aí disponível para passar informações mesmo. Informação é poder, né? Quando a gente sabe aí do que falar, né, a população estando informada fica mais fácil para procurar ajuda também, né? E esses impactos da pandemia, como você falou, é muito importante a gente falar disso, né? Não foram só os impactos físicos da doença, os impactos emocionais foram muito fortes, não só em crianças, claro, em adultos também, né, adolescentes, mas o adulto ele ainda sabe lidar melhor com as situações, né, com os conflitos, né. Já o adolescente, assim, ele vive as emoções, tanto os impactos físicos quanto emocionais, ele vive de uma forma muito mais intensas, né, então a gente não pode esquecer também que os impactos, eles não acometeram somente as crianças, né, o adulto também sofreu muito com isso, é importante o adulto também falar sobre isso, o adolescente também, mas as crianças, elas não sabem falar, né, assim, expressar esses sentimentos, né, elas falam através de outras formas, de desenho, o comportamento que você vê que está mudando, né, então a forma de expressar da criança, ela é diferente. Então a gente falar um pouco disso até para os pais mesmo, perceber se está tendo alguma diferença no comportamento aí do filho é muito importante. Pode ser indício às vezes de uma depressão, que muita gente não fala, né? A criança sim pode ter depressão, a criança pode ficar deprimida, né? Então às vezes a pessoa achar ali que é uma manha, né? É comum, gente, você é pai também, você sabe. É manha, tá querendo chamar atenção, não, a criança pode estar deprimida e depressão, a gente já falou em outros vídeos aqui. É importante se atentar aos sinais, né? Sim, depressão é doença, depressão mata. E a depressão em crianças, em adolescentes, principalmente os adolescentes que têm abusos aí de substâncias psicoativas, aí querem iniciar o álcool, ou mesmo as drogas. Então é importante a gente se atentar para esses sintomas nessa fase aí do adolescente também, para evitar a longo prazo problemas maiores, né? Bom, eu já ouvi muita gente falando, comentando, pais também, né? Acho que isso aí já saiu na mídia também, com relação a transtornos de ansiedade, depressão em algumas crianças, alguns jovens e adolescentes, muito em função do isolamento social. Mas os impactos, eles vão além disso, né? Sim, depois quero que você comente um pouco mais sobre isso, que também afetou a parte de alimentação, afetou a parte de convívio, de se comunicar com pessoas novas, de fazer amizade. Me passa pra gente um panorama geral, por favor. A questão de isolamento social, então vamos focar aí na criança, né? A gente já entendeu que pega todo mundo, mas a criança ela tem essa dificuldade em expressar, a gente precisa dar um olhar mais atento para isso. A questão de isolamento social, ela foi um estressor social para a criança, emocional, né? E dentro disso aí a criança vai ter vários outros problemas. Então vamos separar aí por etapas no âmbito familiar e depois a gente fala um pouquinho do âmbito escolar. Porque agora quando volta, né, para a sociedade, para o âmbito escolar, esses problemas vão ficar mais evidentes. Mas dentro de casa, com o isolamento social, isso foi um estressor social e emocional muito grande para a criança. E por quê? O que gerou esse estressor, né? O que o isolamento foi de estressor para a criança? Tédio. A criança, pra gente que é adulto, foi difícil ficar dentro de casa. Sim. Né? Assim, eu sou mais caseira, não sofri tanto, mas a pessoa que saía, a criança, ela não tinha como sair, uma criança que vive dentro de um apartamento. Vai chegar num ponto que os brinquedos já não é atrativo mais, você já brincou de tudo que você tinha, então o tédio pra criança é muito ruim. E criança tem muita energia, né? Muita energia, não tem onde gastar, né? E aí os pais, às vezes, trabalhando dentro de casa, estavam presentes com as crianças, mas não tinha como dar atenção, estavam também trabalhando. Sim. A criança, às vezes, ficava muitas vezes sozinha, isolada, não tinha aquele convívio mais com o amiguinho, né? Muitos pais acabaram, né? Às vezes por trabalho, não é por desleixo, mas tinha que fazer outras coisas, dando celular, então teve excesso de tempo, tela, né? de tela, excesso de tela e excesso de informação.
Porque é diferente você só dar a tela, mas hoje em dia as informações, então assim, desde uma criança muito pequenininha, até mesmo aí 9, 10 anos, que já sabe mexer ali, né? No arrasta para cima, se arrasta para cima a vida inteira, né? Infinitamente, um excesso de informação que pra gente que é adulto é difícil lidar, você imagina para uma criança. Então a diferença entre o adulto, o adolescente e a criança está em desenvolvimento. Desenvolvimento geral, né? Físico, motor e principalmente mental, né? Neurológico falando. Então, assim, é muita informação, muita coisa para ela assimilar. Outra coisa que a gente colocou aí também, muitas famílias perderam empregos, né? E aí teve uma perda financeira, né? Que muda aí na qualidade de vida da criança também. Isso altera o humor dos pais, vai refletir no humor dos filhos. Mudança da rotina ali, do padrão. Isso é muito importante. Quando você falou de excesso de tela, poucos pais sabem disso, tá? Mas a luz, né? A gente tá aqui, ó, falando em luz. Nosso cérebro, ele é muito perfeito, né? Ele é feito para viver, para trabalhar para sua sobrevivência. Então, a luz pra gente, para regulação de sono, o nosso cérebro, ele é muito perfeito. Então, os homens das cavernas, os nossos antepassados, acabava de diminuir a luz, a incidência de luz no cérebro, né, no dia, no ambiente, o cérebro entendia, está na hora de dormir. E ele libera melatonina na ausência de luz. Então, ele entende, subsentende que tá escuro, tá na hora de dormir, ele começa a liberar a serotonina e vai te dar naturalmente o sono. De manhã, hoje em dia, a gente já burla isso, né? A gente coloca blackouts na cortina, então o cérebro não tá entendendo. Mas dorme um dia, faz um teste para você ver, de dormir com a cortina aberta. Vai dar 5, 6 horas, você naturalmente vai perder o sono. Por quê? Começa mesmo você ficar com o olho fechado, você vê quando tá mais claro, o cérebro subentende que tá de dia, então ele fala, posso cortar a produção de melatonina e você vai perdendo o sono naturalmente. Bora acordar que o sol raiou. Nasceu, o sol nasceu na fazendinha, né? Então as crianças estão ficando mais em tela, então à noite dá 9, 10, 11 horas, porque aí a gente perdeu também essa noção de tempo. Os dias, você não sabia o que era segunda, o que era domingo, o que era 10, 11 horas da noite. A questão de tempo cronológico, isso é muito importante para o corpo. O corpo tem uma rotina. E aí dava 10 horas da noite, as crianças estavam lá, seja a tela geral, aqui o computador, o celular, e não vai produzir. Então altera sono. E tudo hoje em dia é tela, né? Tela, eletrodoméstico tem tela. Tudo. E geladeira tem tela. Tudo. E a criança, ela depende do sono. A criança cresce quando tá dormindo, né? Então, assim, acorda, dorme, tem uma noite ruim de sono, acorda estressada no outro dia, sem paciência. E aí, entrando um pouquinho no âmbito escolar, tá? Aí, acorda estressada, aquele tanto de atividade da escola. Muitas enviadas aonde? Por telefone, por tela. Por tela. E aí, a gente vai para uma questão social. É todo pai que sabe mexer no celular, Rafael? Não, com certeza não. Aplicativo, né? Eu tenho um filho, tinha uns aplicativos lá do governo que enviavam os PETs, né? As avaliações, né? Eu mexo com tecnologia e tinha coisa que eu não conseguia, sabe? Você imagina uma questão, uma família de uma situação, né, financeira mais baixa, às vezes não tem nenhum celular para mexer. Mas é um celular para a família toda. Não é toda família que tem celular, tem família que não tem celular. Que não tem. E aí o governo não pensa nisso, né? Então, assim, eu não tô nem entrando aqui em âmbito de aprendizado, que a gente sabe que não aprendeu nada, né? Mas foi importante isso também para uma interação. Mas aprendizado, as crianças ficaram realmente né, prejudicadas. Isso aí é inquestionável. Mas aí tinha pais que não sabiam ensinar. Não ensinavam, não sabia. Tem pai que não sabe mal ler e escrever. Como é que vai ensinar o filho? Aí o filho não aprendia, o pai estressava porque não sabia explicar. E aí vamos entrando aí um pouquinho nesse âmbito escolar, né? Essa questão aí que você está me falando, né, de questão nutricional. Tinha criança que só come na escola. Tem criança que ia para a escola, às vezes a única refeição saudável, completa, era no horário do lanche da escola, né? Hoje em dia a merenda escolar ela é feita, pensada na nutrição, porque se sabe que uma adequação nutricional é importante para desenvolvimento cognitivo, memória, aprendizado. Uma criança que não se alimenta bem, ela não aprende bem. Fora evitar doenças, né? Como obesidade, diabetes, né? Alimentação é bom para tudo, né? Tem estudos comprovando que alimentos ricos em gorduras, em açúcares, eles são desencadeadores, né? Estimulam a longo prazo depressão, ansiedade, né? Crianças que já são hiperativas, que têm TDAH, fica comendo porcaria doce, vai ficar, ninguém vai dar conta. Então, assim, essa fica na tela, mais estresse ainda, né? Mais estresse, essa questão nutricional
pouca gente sabe disso, é pouco falado isso, mas o intestino, a regulação intestinal, que está muito ligada com a questão nutricional. Vitamina B12, que é produzida e absorvida no intestino, está relacionado com neurotransmissor, dopamina, serotonina, que são neurotransmissores importantes para a depressão. Então, uma criança que não está comendo bem, que está com o intestino funcionando mal, a predisposição dela ter uma depressão, né, uma ansiedade, uma irritabilidade é muito maior do que uma criança que se alimenta bem. E aí, voltando aí para a escola, né, não teve atividade física. Então, as crianças não faziam mais educação física, não tomavam sol, a maioria ficava dentro de casa. Vitamina também D, já tem estudos comprovados que é importante aí, né, relacionado à depressão. Então, as crianças não se movimentavam, não tinham contato social também, né? Então, assim, N coisas, né? Que não adianta a gente pensar e falar assim, limitou, né? Foi só isolamento social. O isolamento social, ele trouxe muitas questões complexas, né? A questão familiar, de violência familiar, a gente sabe que aumentou, né, o nível de violência doméstica. As crianças estavam dentro de casa vendo pai e mãe brigando, sendo agredidos. Isso pro mental, pro psicológico da criança. Então, é terrível, não é só a escola. E aí a gente está vendo isso agora. Aí volta as crianças para escolas, o prejuízo está vindo agora. E agora eu tô falando, não tô nem falando em prejuízo de aprendizagem, né? Mas estou falando de prejuízo assim, emocional. Essas crianças não tinham com quem brincar, muitas vezes viam ali a família, às vezes, brigando, né? Agora volta todo mundo ansioso, os pais estão ansiosos, as crianças estão ansiosas, se readaptando. Então a gente precisa falar disso, teve um impacto muito grande. A gente está vendo as crianças aí agora adoecidas, né, depressivas, deprimidas, os TDAHs agora estão no auge, a ansiedade, né, então assim, é preciso levar a criança para uma avaliação, sabe? A avaliação psicológica, é importante falar isso, a avaliação psicológica ela é feita por um psicólogo, exclusivamente pelo psicólogo. A avaliação psicológica é uma das coisas que é exclusiva do psicólogo, então o professor não faz avaliação psicológica, o pedagogo não faz avaliação, a avaliação é exclusiva do psicólogo. Então é importante fazer isso porque os sintomas também eles são muito parecidos. Os sintomas eles podem se confundir, um sintoma de depressão com um de TDAH. Então às vezes você vai achando que uma criança tem TDAH, mete uma Ritalina na criança, às vezes a criança está depressiva, está deprimida. Então só um profissional capacitado com testes específicos, a avaliação ela é complexa, ela é composta de testes, de entrevistas. Sim. Tem entrevistas com os pais, não é simplesmente você chegar em uma consulta e fazer um diagnóstico. Um diagnóstico, às vezes, que rotula uma criança para o resto da vida. Sim. E aí, medicação para criança nessa fase, a medicação ela é excelente quando ela é bem feita e bem diagnosticada, ela ajuda muito. Mas uma medicação errada para uma criança que está em fase de desenvolvimento pode ser catastrófica, né? Sim. Então, entender que precisa ser feita uma avaliação psicológica com o psicólogo, que a terapia é tão importante, até às vezes até mais. Não vou puxar aqui falando que estou puxando para o meu peixe, né? Mas a medicação, ela só trata o sintoma. Agora, a causa do problema, que é o principal, é feito na terapia. Então, não adianta tapar o sol com a peneira, dar só ali, né? Eu brinco, às vezes falo isso com o paciente. Uma criança que está com febre, né? Está com dor de garganta, ela vai ter febre. Né? A febre é o sintoma da dor de garganta, mas não é causa. Adianta eu ficar dando um dipirona só para a criança? A febre vai sumir, você vai achar que a criança está excelente 2, 3 dias. Para de dar o dipirona, o que acontece? Vai voltar, ué. Vai voltar tudo, porque eu não tratei a causa, eu tratei o sintoma. Então, se eu quero tratar uma dor de garganta, eu tenho que dar um antibiótico, eu tenho que ir na causa. Trata na causa, a febre vai sumir, o sintoma vai sumir junto. Então, a gente precisa tratar a causa. Beleza, identifiquei que a minha criança está deprimida. Por que ela está deprimida? Eu tenho que buscar a causa disso. Não adianta só dar um antidepressivo, estou dando só o dipirona, estou tratando o sintoma e não buscar essa causa. Então, assim, é muito importante. A gente, às vezes, negligencia a criança, né? O que a criança ali está externalizando. Não está dormindo bem, então a gente tem que ficar atenta. A criança que sempre dormiu bem, começa a não dormir bem. A criança que sempre teve um apetite legal, começa a não querer comer, está mais irritadiça, sabe? A gente tem que se atentar para mudanças de comportamentos que se mantêm. A criança que está mais retraída, às vezes ela fala de está retraída, gostava de determinada coisa, não quer fazer mais. A criança, ela não vai te falar que está com depressão. Você precisa observar isso, né? E até assim, Daiane, aproveitando, né, o gancho da terapia, eu queria fazer 2 ponderações aqui bem breve. A primeira é que todas as análises que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, questão de isolamento social, questão das consequências disso, é tudo baseado em fatos e baseado em conhecimento técnico da psicóloga aqui.
A gente não está entrando de forma nenhuma em qualquer questionamento político, que isso fique Claro, bem claro aqui claro, nesse vídeo. de forma alguma. Porque a gente sabe que as pessoas hoje associam muito essa questão ao lado político, não é o que a gente está fazendo aqui. E a segunda coisa com relação à terapia, ela está falando isso e eu queria reforçar também. Pessoal, terapia não é só para quando você está sentindo alguma coisa, o acompanhamento é importante para todo mundo. O psicólogo ele ajuda você a se entender, a olhar para dentro de você, a você lidar melhor com as suas emoções. Eu já fiz terapia há bastante tempo, recomendo que todos façam. Ajuda muito a você trabalhar, você trabalha melhor, você se entende melhor, você vive melhor. É importantíssimo. Com relação às crianças que a gente está falando aqui agora, em qualquer sinal, você pai, você mãe, por favor, qualquer sinal, não menospreze. Ela já falou isso aqui mais de uma vez, eu estou reforçando. Eu não sou especialista, mas eu gostaria de reforçar isso como pai, né? Um apelo, você pai e mãe, que não é que é frescura, não, isso é fase, não, é porque está ficando mais velho, não está querendo mais isso, porque não tenta justificar um comportamento simplesmente no achismo. Vá até o profissional e se certifique que realmente aquela mudança de comportamento pode não ser nada, ou pode ser alguma coisa, uma ansiedade, uma depressão, alguma síndrome do pânico, pode ser alguma coisa. Então, para você se certificar de que não é nada, não tome suas próprias conclusões, converse com um profissional. Sim, e aí é muito importante você falar, né, que você já fez a terapia. Na maioria das vezes, tá, gente? Claro, salvo exceções, mas quando uma criança chega com algum sintoma, o sintoma dessa criança geralmente é reflexo do sistema familiar ali, do que está acontecendo ali com ela. Então é importante os pais fazerem terapia. É super difícil, às vezes chega uma criança com um determinado sintoma, o pai quer melhore, trate, mas às vezes o problema está nos pais. É o que a gente falou, às vezes, né? Tá os pais ali brigando na frente da criança, né? Troca de escola, troca de cidade e tal, a criança vai refletir isso. Né? Mas não adianta tratar só a criança se eu não vou tratar o problema, eu estou de novo tratando só sintoma. A gente precisa identificar e muitas vezes o pai entender que ele precisa fazer a terapia. Um pai estressado, um pai deprimido, ele vai refletir diretamente no comportamento do filho. Eu não vou ter paciência, eu não vou acolher aquela criança. Então é importante os pais fazerem terapia. E aí você está falando das vezes a gente negligenciar e não dar atenção nessa fase de desenvolvimento, né? A gente fala na fase crítica ali de desenvolvimento, lá na frente isso vai acarretar coisas muito mais difíceis de serem tratadas, né? A questão da tela, é importantíssimo ter tempo limite de tela para cada idade. Hoje em dia já é muito falado, você acha em YouTube, tem muito canal de psicólogo, de psiquiatra, de neuropsiquiatra, falando de tempo de tela, gente. Isso é importante. Tá? Assim, a gente sabe que é impossível hoje em dia impedir, né, tela, mas o ter o tempo para cada idade, certo? É essencial. A tela, ela estimula no cérebro mesmo a área cerebral de recompensa de jogos, por exemplo, de azar. Então, a criança que passa muito tempo acostumada ali, até aquela recompensa, aquele estímulo, aquela adrenalina, depois ela não consegue, você vai reparar, ela não consegue ficar brincando com coisas que não estimulem da mesma forma. Isso, a longo prazo, o adolescente, o adulto, ele vai sempre buscar estímulos ao extremo de adrenalina, a recompensa rápida, vai vir ansiedade. Muito comum e muito perigoso o caso da pessoa, do adolescente, buscar em psicoativos, em drogas, em adrenalina, dirigir em alta velocidade, coisas que vão estimular o cérebro, a mesma área cerebral que ele tinha com o celular. Ele não vai acostumar com coisas, ele não quer coisinha básica, mas ele quer aquele mesmo estímulo. E aí é o perigo. Então, assim, não deixe seu filho à torta e à direita, tempo que quiser no celular, tem que ter limite, tudo na vida, né? O equilíbrio, a diferença entre droga e medicamento é a dosagem. Então, lembre-se disso, né? Dosar a quantidade do tempo que o filho fica no celular, né? Isso é muito importante. É impossível, mas você pode administrar. E outra, ele tá na tela, olhar o que está fica fazendo. junto com ele um pouquinho na tela. Tenta colocar algum conteúdo que você também consiga ficar ali junto com ele e que seja alguma coisa que tire um aprendizado. Hoje em dia... Ele tá no desenho besta, bota um desenho que ensine alguma coisa. Hoje em dia a gente tem aquele controle dos pais, né? A gente tem aquele controle dos pais que a gente consegue no próprio YouTube, a gente vê que você consegue em alguns aplicativos também dosar a idade ali de conteúdo, mas eu falo por experiência própria. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes eles burlam, colocam títulos, temas de infantis e tá passando coisas totalmente, assim, fora da idade, inadequadas. Então, assim, tem que ficar atento. Tem um conteúdo que é mero entretenimento e tem um conteúdo que vai ensinar uma palavra em inglês, vai ensinar uma cor em inglês. Tem muita coisa útil. Vai ensinar forma. Então, assim, já que é pra ficar na tela, tenta colocar alguma coisa que tá ensinando alguma coisa, né?
É que nem nós mesmos, né? Você tem 2 horas livres em casa, você pode usar essas 2 horas livres para assistir uma Netflix, uma série, ou você pode usar para assistir uma videoaula. Sim. Cabe a você. Então, já que você vai colocar o seu filho na tela, tenta pelo menos botar um conteúdo ali que vai, né, ensinar alguma coisa. Dá uma verificada de vez em quando, pega ali o histórico, né, de navegação, vê o que está olhando. Só uma última coisa, a gente também está na correria, né? Você trabalha, eu trabalho. E nem sempre a gente tem tempo, né, de dedicar realmente aos filhos, né? A gente sabe que é a realidade de muita gente. Então, assim, o tempo que você tiver com seu filho, dê tempo de qualidade. Não é o tempo, né, a quantidade, mas a qualidade do tempo que você dedica. Só quando você estiver observando, tendo esse tempo, que você vai reparar esses sintomas, essas coisas que a gente está falando. Se você não passa tempo nenhum com seu filho, como é que você vai reparar se o comportamento dele está diferente ou não? E os pais estão transferindo muito essa responsabilidade para a escola. Né, assim, joga tudo na escola. O professor, ele tá todo dia ali com o aluno, então ele observa muito isso, né, essas diferenças também de comportamento. Mas isso não é uma responsabilidade do professor, gente. A gente não pode esquecer disso, né? Os pais são os maiores interessados aí na educação e no desenvolvimento do filho. Então, dê um tempo de qualidade para o seu filho para observar esses sintomas, essas mudanças de comportamento, e não deixe de procurar um profissional. Aqui na CESMED a gente tem uma equipe, né, disposta, qualificada e com preço acessível, que é melhor para vocês, para acolherem tanto os pais quanto as crianças. Eu que agradeço mais uma vez a CESMED, a você, Rafael, pela oportunidade. Estou à disposição para qualquer dúvida também. Entre em contato. Posso deixar o Instagram? Claro. Entrar em contato comigo lá no Terapia DAI, né? Ou através da CESMED também, as meninas entram em contato comigo. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Tranquilo. Tá? Na edição pode ter certeza que eu vou colocar todos os arrobas aqui na descrição do vídeo. Perfeito. Também. E agora eu queria agradecer a você, espectador, que está nesse vídeo com a gente aqui até agora, e fazer aquele pequeno pedido que você já sabe qual é, de deixar o joinha, deixa o like aqui nesse vídeo, deixa um comentário se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. Se inscreva também no canal, é muito importante. Não vai chegar um boleto na sua casa cobrando absolutamente nada, de graça. Basta você clicar no botãozinho vermelho que vai estar aqui embaixo, inscreva-se. Isso ajuda muito também na entrega do nosso conteúdo, ajuda muito aqui também no nosso trabalho. E lembrando, agradecendo também a CESMED, preços acessíveis, planos assistenciais, consultas a partir de R$ 69. Então, precisou, mais de 25 especialidades, a Ana atende lá também. Então, querendo, entre em contato, os telefones vão estar aqui. Tire suas dúvidas, converse também lá com os colaboradores, que a equipe está sempre pronta para poder melhor te atender. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigada.